O Bolsonaro está debochando do Centrão. Ele olha para o grupo e dá risada, trata o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco como sendo dois palhaços, mas principalmente o Arthur Lira. O Centrão cometeu um erro, ele acha que pode controlar Bolsonaro, mas não pode por dois motivos. O primeiro é que Bolsonaro foi eleito presidente da República, então ele tem uma legitimidade do voto que muitos integrantes do Centrão não possuem. Porque muitos não têm quantidade suficiente de votos para serem eleitos diretamente, então passam ali pela legenda. E isso dá a Bolsonaro, claro, uma força maior. Mas o principal motivo é o segundo. Bolsonaro não tem como ser controlado, porque ele não é um político racional. Bolsonaro, ele age pelo instinto, ele é alguém irracional. Sempre foi assim, ele é um animal político que reage. Então, se a situação está um pouco tensa, ele fica quietinho, ele se retrai. Mas se ele sente perigo, se ele sente acuado, como está agora, né? Pessoas falando que ele vai chegar fraco em 2022, que ele não vai ter força para vencer, o que ele faz? Ele parte para o ataque para tentar se blindar junto à sua base de bolsonaristas, que está em torno aí de 30% desde 2019, de abril de 2019. E o Centrão já tentou controlar Bolsonaro outras vezes. Os militares também já tentaram controlá-lo, mas nenhum deles conseguiu. E nesse momento que o Bolsonaro abriu as portas do governo para o Centrão, distribuindo cargos, Valdemar Costa Neto está dentro do Palácio do Planalto, o Centrão acha que vai conseguir, mas não vai, pelos motivos que eu já falei para vocês. E o Bolsonaro, ele dá um nó no Centrão, passa uma rasteira e dá risada, porque aquela reunião da união dos três poderes, eu sou o Capitão Planeta, que teve o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para discutir em saídas de crise, foi uma armadilha que o Bolsonaro fez e jogou a bomba e a responsabilidade nas costas do Congresso. Porque foram lá, foram reunidos, o Bolsonaro falou todas aquelas coisas lá de Bolsonaro dele, de tratamento precoce, cloroquina, distanciamento social, e ficou acertado a criação de um comitê anticrise, que seria, e no caso é, chefiado, gerenciado pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Depois daquela reunião, Bolsonaro saiu de máscara, ficou quietinho, mas a armadilha já havia atingido o seu objetivo. Tanto que no mesmo dia, o Arthur Lira, na condição de presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, sentado na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, lê um discurso falando, de medidas amargas, sinal amarelo. Só que isso não resolveu absolutamente nada, porque o Bolsonaro trata o Lira como palhaço. O Lira fica nesse negócio, vai ter o impeachment, hein? Eu tenho aqui, se você não aprovar o orçamento. Só que assim, uma ameaça você faz uma vez, dá certo, você faz uma segunda vez, dá certo. A partir da terceira vez, a pessoa percebe que você está blefando e não vai fazer absolutamente nada. O Bolsonaro sabe, esse cara só fica falando esse negócio, não faz absolutamente nada. Tanto é que ontem, o dia inteiro, o Bolsonaro ficou fazendo tudo aquilo que era recomendável que ele não fizesse, que naquela reunião aparentemente ficou acertado. Mas ontem, passando por Chapecó, foi até Itaipu, inclusive no jantar com os banqueiros, com os empresários, o Bolsonaro falou de tratamento precoce, atacou o lockdown, atacou o distanciamento social, falou de leite derramado, não podemos chorar o leite derramado, falou que a imprensa só fica atrás das vacinas. Ele fez o confronto que ele sempre está fazendo. Deu sal para o gado dele. A imprensa só fica preocupada com as vacinas, nós estamos fazendo o possível, estamos comprando, somos um país que produz as vacinas aqui. Toda aquela bobagem do Bolsonaro, só que na verdade o Butantan não tem insumos mais e parou de envasar as vacinas. É uma palhaçada, nós temos a população imunizada hoje, 2% apenas da população, quase 3% da população imunizadas com a segunda dose. É uma vergonha isso, as pessoas estão morrendo por incompetência do próprio presidente da República, porque o Bolsonaro não quis comprar as vacinas no meio do ano passado. Se as vacinas da Pfizer tivessem sido compradas no meio do ano passado, a nossa vacinação já teria começado em dezembro de 2020, mas ele se negou. E esse jantar que ele teve com os empresários, nós não temos ainda grandes informações. As informações ainda não chegaram à imprensa, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas a informação que chegou foi que ele foi ovacionado, tá bom? Os empresários mostraram alinhamento porque foi uma reunião para alinhar as coisas. O Bolsonaro fez lá o discurso da cloroquina, tratamento precoce, toda aquela bobagem, mas ele falou que ia manter o teto de gastos. Então ele falou da austeridade fiscal e muito possivelmente ele vai liberar a compra de vacinas pelo setor privado. Mas vamos esperar até chegar outras informações. Mas mesmo no jantar com os empresários, e muitos deles se reuniram alguns dias com o Pacheco e com o Lira, ele falou de tudo aquilo que o faz Bolsonaro. Então perceba que ele trata o Lira e o Pacheco como dois palhaços. E o Pacheco está desmoralizando o Senado. Tudo bem que ele foi eleito
com a bênção do Bolsonaro, mas pô, ele fica falando de CPI, tem que colocar a CPI na jogada. Ele, não, mas a CPI vai colocar o país num caos, numa instabilidade. Nós vamos chegar em 400 mil mortos até o final de abril. Quer algo mais instável do que isso? Quer algo mais instável do que isso? Mas eles não fazem absolutamente nada. Bolsonaro ri da cara do Lira, ri da cara do Pacheco e nada é feito. Se o Centrão acha que pode controlar Bolsonaro, não pode, não vai conseguir, não vai conseguir. E ele continua dando risada na cara do grupo e nós continuamos morrendo. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Somente ameaças com relação ao Bolsonaro não vai funcionar, não vão funcionar. Ou o Lira aceita um pedido de impeachment, coloca para votação, ou faça uma CPI, que abra uma CPI, pelo menos uma CPI. Porque nós não podemos mais continuar morrendo. E nós estamos nas mãos dessas pessoas. Ainda bem que a população está pressionando cada vez mais os deputados, inclusive deputados do Centrão, a abrirem pedido de impeachment, pedindo impeachment de Bolsonaro, como eu já li uma reportagem para vocês de ontem. Mas o que vocês acham? Escreva aqui nos comentários e também me sigam no Twitter, @profileoficial.